Vocês ouvirão o Voo Podcast, um relato da pesquisa O Voo. Peça podcast para todos, para todas e para todes. Em 2020, o Nietzsche o realizou e triunfou sobre o isolamento da tempestade, do gelo e das águas vorazes. Façamos voos no texto de Bertolt Brecht, através das músicas, poemas e reflexões, aqui, neste podcast do teatro. Embarquem. Salve, salve, aviadores ouvintes! Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Voo Podcast, nosso laboratório subterrâneo da montagem da peça O Voo, que conta a história do primeiro aviador que atravessou voando o imenso oceano, algo inimaginável para a época em que foi realizado. Eu sou o aviador Zé Ninguém e estou aqui para iniciarmos mais uma etapa dessa travessia. O ser humano é um ser empírico. Frases como só acredito vendo ou é ver para crer nos mostram como damos importâncias para a experiência sensorial e como pautamos nossas vivências pelos nossos sentidos. O filósofo John Locke afirmava que, abre aspas, não há nada no intelecto humano que não tenha existido antes na experiência, fecha aspas. Ou seja, para realizarmos intelectualmente algo, temos que experienciar com os nossos sentidos antes. Mas o que acontece quando os sentidos estão nos dizendo e mesmo assim não queremos acreditar? Por que negamos encarar o desconhecido de frente quando temos indícios sensoriais de sua existência? O capítulo de hoje é sobre isso. Bom voo a todos! Finalmente os aviadores avistam pescadores. Oi, aqui quem fala é o aviador Cicrano, voando com todos vocês diretamente da cabine de som. Agora vamos escutar uma gravação antiga do ano de 2015, praticamente um registro do momento em que foi composta essa canção sobre o texto da cena que originalmente se chama Finalmente, perto da Escócia, os aviadores avistam pescadores. Nessa gravação, podemos ouvir as vozes de Acauã Sol, Fred Alan e Gabriel Barbosa. Estão chamando, escute, estão chamando. O que é que estaria chamando? Escute o barulho no ar. Alguma coisa faz barulho. O que é que estaria fazendo esse barulho? Alô, onde fica a Inglaterra? Olha lá, uma dessas coisas que voa é um avião. Como pode ser um avião? Nunca uma coisa dessas feitas de cordas, farrapos de lona e aço poderia sobrevoar as águas. Nem mesmo louco embarcaria nisso, simplesmente cairia na água. O próprio vento acabaria com ele. E qual homem que se manteria tanto tempo no comando? Alô, onde fica a Inglaterra? Mas pelo menos olhe, para que olhar se uma coisa dessas é impossível? Agora sumiu, também não sei como é possível, mas foi. Foi.
Agora vamos escutar uma leitura experimento, feita sobre o texto dessa mesma cena. Finalmente, perto da Escócia, os aviadores avistam pescadores. Essa leitura experimento será feita pelos atores aviadores Zé Ninguém, Mana Nevasca e Onça Reflexiva. Câmbio. Lá estão barcos de pesca. Eles sabem onde fica a ilha. Onde fica a Inglaterra? Estão chamando. Escute. O que é que estariam chamando? Escute. O barulho. No ar, alguma coisa faz barulho. O que poderia estar fazendo esse barulho? Alô? Onde fica a Inglaterra? Olha lá. Uma dessas coisas que voam. É um avião. Como pode ser um avião? Nunca uma coisa dessas feita de cordas, farrapo de lona e aço poderia sobrevoar as águas. Nem mesmo um louco embarcava nisso. Simplesmente cairia na água, o próprio vento acabava com ele. E qual homem que se manteria tanto tempo no comando? Alô? Onde fica a Inglaterra? Mas pelo menos olhe. Ai, pra que olhar se uma coisa dessas é impossível? Agora sumiu. Também não sei como é possível. Mas foi. Então vamos lá. Salve aviadores! Aqui quem fala é Onça Reflexiva. Eu venho aqui trazer uma contribuição sobre essa leitura, né? Na verdade, uma contribuição mais para contar um pouco, né, sobre essa cena, né? Nós estávamos em meio à criação, então a parte sonora, musical, a gente, né, pegou legal, a gente nos ensaios conseguiu, né, cantar, tocar, e a parte da cena mesmo, né, da construção da cena no espaço foi um processo que estava por vir. Mas aí, né, tivemos a pandemia e a gente teve que interromper os nossos ensaios. Então, essa cena, ela ficou só no campo das ideias, né? E é legal, assim, compartilhar com todos as visões que a gente, né, teve sobre essa cena. Porque, na verdade, foram algumas visões, né? A ideia da gente ter, por exemplo, os pescadores, né, essas duas figuras, né, no mar ali. Uma das coisas que veio muito, né, como a gente trata também na pesquisa sobre a questão do ecocídio, foi justamente de ter esses dois pescadores num mar de lixo, né? Então, quer dizer, esse mar de lixo, ele faz parte, né, dessa segunda natureza criada pelo homem, né? Quer dizer, a gente tem um rio, a gente tem um oceano, que é a primeira natureza, né? Isso pensando dentro do conceito do Milton Santos, né? Quando ele fala de primeira natureza, é aquilo que é natural, né? É o que está na natureza, e a segunda natureza já com uma intervenção do homem. Então, nesse sentido, os pescadores, eles estariam na segunda natureza, né? Envoltos, né? Cobertos desse mar de lixo. E aí uma das nossas ideias era justamente fazer esse mar de lixo com uma projeção, né? Porque o nosso trabalho, ele tem, né, essa transmídia, né? Essas linguagens sobrepostas. Então apareceria só a cabeça, né, dos pescadores, como se eles estivessem soterrados. E isso também é uma das imagens que
nos traz para esses véus, né, de ilusão do próprio materialismo, porque as coisas elas estão tão dentro de um padrão horizontal, né, é uma visão tão limitada, né, que aquilo que está acima não é visto, né, não existe nem a possibilidade daquilo ser possível, né, aquilo não faz parte de uma realidade, aquilo nem chega perto, né, então o pescador, né, ele tem esses dois lados, é como se fossem essas duas facetas, né, dentro de si, né, alguma coisa está acontecendo, está chamando a atenção dele, mas ao mesmo tempo, né, imagina, eu não vou parar o que eu estou fazendo aqui para ficar dando atenção para isso, né, e eu lembro que nesse momento, né, a gente tinha acabado de passar aquela situação daquele vazamento de óleo, né, e que uma das imagens que a gente usou também para trazer essas reflexões foi justamente de uma das crianças, da própria população, colocando a mão no óleo para tentar limpar, né, a baía e tal, então toda aquela situação de despreparo mesmo, né, e eu lembro que eles usavam, na verdade, o que eles tinham, né, era um saco preto de lixo, né, como roupa para tentar fazer aquela limpeza. Então, quer dizer, toda essa situação trouxe para a gente, né, a questão, né, a gente pensou em acrescentar isso nessa cena, né, para trazer ainda mais esse contraste, né, entre algo que acontece no mar e no céu, né, esse aviador que está lá tentando realizar um grande feito, uma grande coisa, né, contando ali com uma série, quer dizer, são dois universos, né, e eles estão acontecendo dentro de um só, né, eles são correspondentes e opostos ao mesmo tempo. Então, essas coisas foram referências que a gente, né, estava nesse momento juntando para construir essa cena, né? Então, a gente ainda está, né, nesse processo de compreender e achar, né, o que vai ser justo para essa cena. Eu lembro até também de uma das referências que veio para nós, foi uma das peças do Beckett, né, que é Dias Felizes, em que as atrizes também elas estão enterradas, né, só a cabeça delas. Então a gente foi buscando, né, essas referências para tentar justamente encontrar esse lugar justo, né, do que o Brecht propõe, né, e com o que a gente está mesclando, né, na pesquisa em relação ao ecocídio, em relação às nossas questões atuais. Então é isso, né? Vamos seguir agora, né, nesse nosso voo. Não sabemos ainda como que isso vai se desenrolar, né? Então isso também é um mistério para nós que estamos aqui em processo, para também quem for, né, assistir. E eu acho que esse é o grande barato, né? Essa gostosura mesmo da gente não saber, né, o que é que vai ser, mas de estarmos aqui, né, fazendo. Como esse aviador vai pousar, não sabemos ainda, mas estamos aqui. Então, gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando e até o próximo episódio. Câmbio! Obrigado, Onça Reflexiva, por esse panorama que nos colocou dentro da análise de todo o trabalho realizado pelos atores na busca pela peça O Voo. E nessa cena podemos perceber os opostos, no caso, o aviador que, ao avistar os pescadores, consegue ter esperança em que chegará. Afinal de contas, ele está chegando perto do continente que o espera. Enquanto os pescadores, mesmo com os sentidos dando para eles a existência do avião, se negam a olhar e ver com os olhos livres o avião que passa lá em cima. O aviador, depois da briga com a natureza, depois da dúvida se conseguiria ou não chegar
nesse momento em que avista os pescadores, tem certeza, ou pelo menos crê, que chegará. É isso, queridos ouvintes. Ficamos aqui com essa esperança da chegada do aviador e vocês, nos próximos episódios do nosso podcast, saberão o que aconteceu com o nosso herói aviador. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio. Câmbio. E os aviadores do Voo Podcast desejam a todos uma boa viagem.